Fala galera, bem-vindos à segunda semana da capacitação de Next e vamos continuar aprofundando nos conteúdos que a gente já estava vendo sobre Next, sobre React e o que eles podem fazer, além do que a gente já viu. Nessa aula, vamos ver algumas funções especiais do React, que são os React Hooks, vamos ver as diferenças entre Server e Client Components e aplicar na prática o que a gente viu sobre a renderização híbrida. Vamos fazer manipulação de formulário, vamos ver como é que funciona. Vamos usar bibliotecas para fazer essa manipulação de formulário, que seria o React Hook Form, e validar esses campos do formulário com IUP. E também vamos ver um pouquinho sobre bibliotecas de interface de usuário. Começando pelos React Hooks, vamos primeiro definir por que essas funções especiais se chamam hooks. Elas vêm da expressão do inglês to hook into, que é uma expressão para se conectar em alguma coisa. Nesse caso, a gente vai usar essas funções para conectar a nossa aplicação aos recursos internos do React. Por exemplo, o estado e o ciclo de vida das variáveis. O estado, a gente viu nas aulas passadas, no exemplo do café, que é a variação do café ao longo do tempo. Nós vamos conseguir manipular o estado desse café diretamente usando esses hooks, essas funções especiais. Eu estou aqui na documentação oficial do React para a gente ver um pouquinho sobre os hooks que estão disponíveis para a gente utilizar. Se vocês virem aqui do lado nessa sidebar, tem muitos hooks. E todos eles começam com essa sintaxe de use. É uma convenção, é um padrão que eles seguem. Nesse curso aqui, nessa aula, nessa capacitação, nós só vamos ver o use effect para manipular efeitos colaterais e o use state para manipular os eventos diretamente. Além do use state e use effect, também temos outros hooks que são bastante utilizados, que são bastante cobrados em entrevista, inclusive, que seriam o use callback, use context, o próprio use effect, né? Use memo é bastante utilizado também. Use ref e use state são de longe os mais utilizados aqui nessa lista. E você também pode criar os seus próprios hooks, tendo como base esses daqui, né? Você pode modificar eles e criar um hook que seja personalizado, seja otimizado para a sua aplicação. Mas agora, voltando para a nossa apresentação, vamos focar no use state e no use effect, que são os que a gente vai mais utilizar. Começando pelo use state, ele vai servir para a gente adicionar uma memória ou um estado a um componente da nossa função. Ele vai guardar um valor que vai persistir entre as renderizações do React e vai permitir que a gente atualize a tela. Então, por exemplo, se a gente clicar no botão e quiser que alguma coisa mude quando a gente clicar nesse botão, a gente vai usar o useState para gerenciar a memória desse componente e fazer com que ele atualize. Agora, o useEffect ele vai servir para executar efeitos colaterais. Então, toda vez que a gente executar uma ação em resposta a uma renderização ou resposta a uma mudança de um estado específico, ele vai executar alguma coisa em decorrência disso. Antes da gente continuar com a aplicação do useState e do useEffect, vamos dar uma revisada e vamos entender o que é o Client Server Component no Next e como que a gente tem que utilizar isso para conseguir fazer com que os hooks funcionem. A gente já viu em aulas passadas sobre a renderização híbrida que o Next consegue fazer, de renderizar no servidor e mandar isso para o lado do cliente, mas a gente não viu na prática como que isso funciona. Eu vou usar aqui uma analogia para a gente entender melhor essa diferença entre cliente e servidor. Vamos imaginar que a nossa aplicação Next ela é um restaurante e o servidor é a nossa cozinha. É lá que o trabalho vai ser feito, onde os chefes, né, vão pegar os ingredientes, vão preparar o prato principal e vão deixar tudo prontinho para entregar para o cliente. No nosso caso, os ingredientes seriam os nossos dados, né, no banco de dados ou de uma API, e o prato principal ele seria a página HTML pronta. E o nosso cliente vai ser o salão do restaurante. É lá que o cliente vai poder interagir com o prato dele. Ele pode adicionar mais tempero, pode pedir mais bebida, pode observar o ambiente. E essa interação ela vai acontecer em tempo real, né? Direto na mesa do cliente ali. Ele vai poder ver as alterações que estão acontecendo no prato dele. Na nossa analogia, o cliente é o nosso usuário e a mesa dele, onde está os pratos dele, vai ser o nosso navegador. E por que essa diferença é essencial no Next? Por padrão, todo componente que a gente criar no Next dentro daquela pasta app vai ser um server component. Então ele vai rodar do lado do servidor. Isso vai trazer algumas vantagens para a gente, como acesso direto a recursos do back-end, como performance e otimização para SEO, já que o HTML vai ser gerado completamente do lado do servidor e vai chegar prontinho no lado do cliente, facilitando as buscas no Google, por exemplo. Mas isso tem algumas limitações, né? Como está rodando do lado do servidor, o servidor não vai saber quando a gente vai interagir com a página, porque a gente está interagindo com o lado do cliente. Então, se for um server component, não vai funcionar nem o hook, use state, use effect, e
a nossa aplicação também não vai responder a eventos do usuário. Então, se você usar onClick para quando clicar no botão, ele não vai acontecer nada. OnChange para quando tiver alguma mudança no campo de formulário, por exemplo, ele não vai acontecer nada. Já o Client Component vai rodar do lado do navegador e vai habilitar todas essas funções para a gente. A gente vai conseguir utilizar os hooks e vai conseguir utilizar os Event Listeners, né, que seriam um click, um change, um submit. E também acessar algumas funções do navegador, como local storage, geolocation e window. E a gente tem que lembrar que essa diferença de client component e ter que usar o client para conseguir manipular os hooks não é uma obrigação que o Next traz para a gente. Não é o Next que fala que a gente tem que fazer isso. É uma necessidade fundamental para a web mesmo funcionar. Por exemplo, se você vai fazer um contador que quando você clica no botão, aquele contador sobe, o useState ele tem que criar uma memória para aquele componente. Essa memória vai precisar persistir no local onde a interação vai acontecer. Então, se o usuário clicar nesse botão para incrementar o contador, esse estado vai precisar ser atualizado no navegador dele, sem recarregar aquela página toda. O servidor não tem como manter a memória individual de cada um dos milhares de usuários que você pode ter na sua aplicação acessando o seu site ao mesmo tempo. Por isso que essa renderização tem que ser feita do lado do cliente. Eu estou aqui no projeto Next que eu acabei de criar, só para a gente ver a aplicação e a diferença do useState e do useEffect e por que a gente tem que utilizar Client Component ao invés do Server Component. A gente está aqui na nossa page.tsx que está na raiz do app. E aqui eu criei um componente básico, né, uma div aqui, que vai ter um contador que vai utilizar a variável comum do JavaScript. E eu criei aqui também um contador com o state, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, como é que a gente faria isso com a variável comum do JavaScript? A gente criaria aqui, antes do return, né? Teria um let, que seria variable count, que eu chamei ele, igual a 0. E aí teria uma função para atualizar isso, que seria a const handle variable click, que seria uma error function aqui no caso. O que ela retornaria? Variable count seria igual a variable count mais 1. Simples, né? Certinho. Agora, vamos lá ver se isso funciona no nosso navegador. E já deu erro logo de cara. Se vocês perceberem aqui, o que ele está falando pra gente? Se você precisa de interatividade, considere converter parte disso num client component. Então, o próprio onClick não é um hook, né? Ele é um escutador de eventos, é um event listener, e ele funciona do lado do cliente. Então, se a gente não utilizar um client component, ele não vai conseguir funcionar. E é isso que o Next está falando pra gente. E como que a gente fala pro Next que a gente está usando funções do lado do cliente? Aqui no Next, no topo de tudo, na primeira linha do nosso código, a gente vai fazer isso daqui. Abre aspas, aspas duplas, aspas simples, tanto faz, e digita use client. Pronto. É isso que ele precisa para entender que isso é um componente de cliente, que vai rodar do lado do cliente. Agora vamos testar. Isso aqui não tá nada bonito, né? Não tem nada de CSS, mas vai servir pra gente. Esse incrementar a variável é o nosso botão. E quando eu clico nele, vocês podem ver que não acontece nada na nossa tela. Eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Agora vamos lá no nosso código. E embaixo disso aqui eu vou colocar um console.log de variable count. E vou abrir aqui o nosso console. Quando eu clico aqui em incrementar a variável, vocês podem ver que está incrementando normalmente. E por que isso acontece? Isso acontece por causa da própria renderização do React. Toda vez que alguma coisa mudar no componente React, ele vai passar por um processo de renderização, ou re-renderização no caso, né? Então, a grande diferença entre uma variável comum e o state é como eles vão se comportar durante esse processo. Numa variável comum, ele vai ser resetado a cada renderização. Então, por exemplo, se eu resetar isso daqui, a nossa página der um refresh, o nosso valor continua em 0. A gente não salvou esse valor. Mas se eu incrementar aqui, ele vai incrementar normalmente. E uma outra diferença para ele não conseguir mostrar esse valor na tela é porque quando a gente clica num botão que não está usando a manipulação de estado do React,
o nosso código não vai avisar para o React que ele precisa renderizar de novo. Ele não vai avisar que a gente precisa renderizar esse valor aqui para mostrar em tela de novo. Então vamos usar o useState para conseguir ver essa alteração em tela. Antes da gente utilizar eles aqui no nosso código, a gente tem que aprender duas regrinhas para os hooks funcionarem. Como eles estão conectados diretamente no funcionamento interno do React, eles têm que seguir essas duas regrinhas. A primeira delas é que você nunca pode chamar o hook dentro de um if, de um for ou de outra função. Os hooks têm que estar no nível mais alto da sua função. Porque o React ele vai depender da ordem que os hooks são chamados para conseguir funcionar direito. E essa ordem tem que ser a mesma em toda a renderização. Então você precisa deixar os hooks no topo da sua função para ele conseguir renderizar direito. E a segunda regrinha é que os hooks eles só podem ser chamados dentro de funções de componentes do React. Então se eu criar, por exemplo, aqui em cima, antes da minha home, uma outra função, uma função teste, por exemplo, e escrever alguma coisa aqui dentro dela, eu não posso usar o meu hook dentro dela, porque a minha função, o meu componente React é essa função home aqui. A gente tem que usar o hook necessariamente dentro do nosso componente React. Então agora que isso está explicado, vamos usar o hook em si. Deixa eu apagar isso daqui. O state ele vai ter uma sintaxe um pouquinho diferente aqui. É uma const, eu não vou colocar o nome dela ainda, que vai receber useState. UseState é uma função. E o que ele retorna? Ele vai retornar para a gente um array. Sim, um array. Um array de necessariamente dois elementos. O primeiro elemento deles é o próprio estado. E o segundo elemento é uma função para manipular esse estado. Então, a gente vai chamar aqui de stateCount. O nosso estado chama stateCount. E a nossa função para manipular isso chama setStateCount. Você pode chamar do que você quiser, esses dois aqui. Mas a convenção aqui é usar camel case, né? Então, a primeira letra sempre minúscula e as palavras seguintes com a primeira letra sempre maiúscula. E a sua função, para mudar esse estado, tem que começar com set. Então, se for stateCount, set stateCount. Se aqui fosse batata, você teria que chamar essa função de set batata. Beleza? Vamos voltar aqui. E você pode passar um parâmetro aqui para esse useState, que seria o valor inicial dele. Como isso daqui é um contador e ele vai começar do zero, a gente começa aqui com o valor inicial dele, 0. E vamos fazer também a função para poder incrementar isso daqui, que seria a const handle state click, que vai ser Merrill function, e a gente vai pedir para o React atualizar o dado utilizando a nossa função. Então set stateCount, abre parênteses, e vamos passar o valor novo dele, que seria stateCount, que é o nosso valor atual, mais 1. Beleza? Vamos ver como é que isso está lá no navegador agora. Tá aqui o nosso state. Quando a gente clica em incrementar state, vocês podem ver que ele vai mostrar na tela em tempo real as mudanças. E isso acontece porque quando a gente clica no botão de incrementar, ele vai chamar uma renderização e vai mostrar esse valor atualizado pra gente. E essa é a mágica do useState. Bom, agora que a gente viu como funciona o useState, vamos ver como funciona o useEffect, que é o nosso hook que vai tratar efeitos colaterais. Então, primeiro, o que são efeitos colaterais, né? Quando alguma coisa mudar no nosso sistema, na nossa aplicação, ele tem que reagir a isso. Então vamos chamar ele aqui. Você pode chamar ele direto useEffect. Você não precisa armazenar ele em nenhum lugar, porque ele não precisa retornar nada. Importou ali direitinho, abre parênteses, e ele tem dois argumentos. O primeiro argumento é um callback function para executar a ação que você quer, e o segundo argumento é um array de dependência, uma lista de dependência. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou criar aqui primeiro uma arrow function. Por enquanto eu vou deixar assim. E o segundo argumento, né, é um array de dependências. Tá aqui. O que eu vou fazer nessa função? Eu vou fazer só um console log chamado efeito colateral ativado. E vamos ver o que acontece lá no nosso navegador. Eu estou aqui na página, já carregou aqui a página de novo, né? Deu um refresh. E aqui ele mostrou já o console log que a gente fez. Se eu der refresh de novo, aparece. E de novo, sempre vai aparecer. E por que isso acontece? A gente passou aqui pro useEffect
o segundo argumento dele como um array vazio. O que é essa lista de dependência, né? Acho que eu não cheguei a explicar. Essa lista de dependência é literalmente o que vai fazer com que o useEffect seja disparado. Então tudo que você colocar aqui dentro, ele vai ficar observando, e toda vez que acontecer uma renderização do que está aqui dentro, ele vai executar a função de useEffect que você passou no primeiro argumento. Como a gente está no array vazio, o useEffect vai entender que a gente quer executar isso aqui sempre na primeira renderização do nosso componente, que é o que acontece. Toda vez que eu faço refresh na nossa página, ele executa esse console log aqui. Então vamos passar um diferente para a gente conseguir observar. Eu vou passar aqui para ele o state count. Então ele vai ficar monitorando o state count, e toda vez que ele tiver uma alteração, uma renderização, ele vai executar essa função aqui. Vamos lá dar uma olhada? Eu entrei aqui na página e vocês podem ver que ele já mostrou aqui mesmo sem eu clicar em nada. Porque mesmo que você preencha a lista de dependência, ele sempre vai executar o useEffect na primeira renderização. Então vamos clicar aqui no incrementar state para a gente ver o que acontece. Tá ali, ó. Cliquei uma vez, duas, três. Vocês podem ver o número crescendo aqui do lado. Toda vez que eu clico no botão, ele vai disparar um efeito colateral, né? Que é exatamente o que a gente quer utilizar aqui. E isso vai ser muito útil nas nossas próximas aulas. A gente vai utilizar bastante. Bom, para essa aula era isso. Era mais para introduzir o conceito de useState e useEffect. A gente vai ver isso mais profundamente nas nossas aplicações. E recomendo que vocês brinquem com isso daqui, testem algumas coisas diferentes aqui, para fixar esse conhecimento. Então, espero vocês na próxima aula.